Olá, eu sou a professora Patrícia, estou com o componente curricular de História e Geografia para as turmas do EJA, fase 1 e fase 2. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre as formas de trabalho. Quando a gente fala de trabalho, a gente consegue voltar nesse tempo histórico para falar um pouco do significado da palavra por meio do latim. Então, essa palavra trabalho que a gente conhece hoje, ela, na língua latim, ela trazia a palavra tripálio. Esse tripálio, ele era um termo designado para um instrumento de tortura. Ele era um instrumento assim de 3 paus, tá? Onde as pessoas utilizavam como ponta de ferro, nas quais os agricultores bateriam o trigo, as espigas de milho, o linho, para rasgá-los e esfiapá-los, tá? Hoje, a gente utiliza esse trabalho, ou essa palavra trabalho, como uma capacidade do homem em transformar a natureza para promover a sua subsistência. Ou seja, por meio do trabalho a gente faz essa alteração, essas transformações dos recursos naturais em prol de si, em prol de nós mesmos. E daí o trabalho ele passa a ser designado como um conjunto de atividades realizadas. É o esforço feito por indivíduos com o objetivo de atingir uma meta. E aí, por meio desse trabalho, a gente precisa destacar alguns documentos que são importantíssimos para vocês, estudantes, para nós que somos trabalhadores. Esses documentos eles vão dar a capacidade para que a gente consiga chegar a um determinado emprego, a um determinado trabalho. E vocês, será que já tem todos esses documentos, A princípio, a identidade, que é um documento importante, é onde vem ali justamente todas as nossas características, Nosso nome completo, nossa fotografia, a nossa digital, ou seja, é a nossa identidade. E quando falamos em trabalho, a gente destaca, por exemplo, a carteira de trabalho e o CPF. É na carteira de trabalho que a gente vai ter registrado, toda a função profissional, a data de entrada e de saída em cada empresa onde trabalhou, as alterações salariais, férias, fundo de garantia, tempo de serviço, ou seja, o FGTS, o seguro-desemprego e a tão sonhada aposentadoria, para muitos, que já estão aí cansados, já passaram décadas trabalhando e almejam aí atingir esse período da aposentadoria. Um outro documento que eu destaco é o CPF, onde ele vai estar ali cadastrado junto à Receita Federal, que fiscaliza a movimentação financeira e patrimonial dos cidadãos brasileiros. Sem ele, não se pode abrir conta bancária, viajar para fora do Brasil, receber ou pagar salários, assim como outros benefícios que a gente tem direito. E aí, por falar em trabalho, eu destaco algumas profissões, Algumas, a gente sabe que tem outras profissões, Quando a gente fala de trabalho, de profissões, existem aqueles onde precisa de um grau de especialização maior, de estudos. Outros não precisa tantos de graus de estudos, mas assim, precisa ter e merecem ter respeito, assim como, por exemplo, um médico, tem que ter respeito, assim como um gari, que a gente tem menos grau de instrução, de estudos, mas que desenvolve uma atividade de extrema necessidade para nós, cidadãos. Então, por exemplo, a primeira imagem, eu trouxe ali o trabalhador, o gari, que realiza, aquela coleta dos nossos resíduos, que deixa as nossas ruas, as nossas avenidas limpas. Destaco ali o motorista, que é um trabalhador também que merece total respeito de todos nós.
a dona de casa ou a empregada doméstica, o médico, o cozinheiro, os professores, né, que também desempenham uma função, né, importante. A gente conduz o conhecimento, a gente troca esse conhecimento com vocês, por exemplo, que estão em casa, né, diante desse momento que a gente vivencia. O agricultor, o bombeiro, o mecânico. E vocês já pararam para pensar, né, outras profissões ou outros tipos de trabalho que vocês conhecem, por exemplo, na própria família de vocês? Atualmente, há grande variedade de tipo de trabalho no Brasil, né? E aí a gente destaca os trabalhos que perpassam pelos setores da economia, né? E quais setores seriam esses, né? O primeiro setor, o segundo e o terceiro. O que caracteriza, o que está dentro desses três setores? A gente vai ter, por exemplo, no primeiro setor, a agricultura, que está ali em destaque na cor vermelha, e eu trouxe uma imagem, né, para reforçar esses trabalhadores da agricultura, esses trabalhadores do campo. A pecuária, que também está dentro do primeiro setor, né? O extrativismo, que também faz parte do primeiro setor da economia. A indústria, que está voltada ao segundo setor da economia. Eu destaco uma imagem também, né, dos profissionais que desempenham suas funções e suas atividades laborais na indústria. A gente vai ter o comércio, né, que também faz parte desses setores, e por fim o serviço. Então, todas essas pessoas, elas estão atreladas, né, a empresas, sejam empresas públicas, sejam empresas privadas, tá? Onde elas desempenham os seus trabalhos, né, de forma. Pode ser por conta própria, quando eles trabalham por conta própria, a gente atribui a denominação de autônomo, tá? Ou pode trabalhar também ali por meio da carteira assinada, né? Com toda legalidade, com todos os direitos que o trabalhador, né? Ele terá a seu favor, a seu bem, tá? Outros trabalhos que eu trago é o trabalho doméstico, né? Então, muitas pessoas, né, a gente tem ali, ó, dados estatísticos mostrando que nesse trabalho doméstico, 92% são mulheres que desempenham esse trabalho doméstico. E aí, quando a gente fala em trabalho doméstico, ó, a imagem ali, né, é um equilíbrio que a gente deve ter, né? Quem é trabalhador doméstico vai saber do que a gente tem que dar conta, né, na casa, no trabalho, cuidar de criança, cuidar dos animais da casa, ou seja, se vira nos 30. E aí eu, né, levanto essa bandeira e digo, poxa, a gente tem que ter um olhar para esse público, um olhar de dar realmente todos os direitos que são necessários para essas empregadas, né, o trabalhador doméstico. E aí a gente teve, no período ali de 2015, né, um ganho significativo para esse público, para esses trabalhadores, né, que foram algumas leis que vinham realmente reforçar, né, esse olhar de respeito. Por exemplo, a carteira assinada, o FGTS, direito a férias, direito de descanso. Por quê? Porque quando a gente volta um pouco na história, a gente vai perceber que esse trabalhador, muitas vezes ele dormia ali na casa do patrão, né? Ou seja, passava ali as 24 horas. E será que o lugar de descanso desse trabalhador doméstico era digno? Será que era ali um ambiente, né? Um quarto arejado, um quarto iluminado, um quarto com espaço adequado, né? Quando a gente olha, na maioria das vezes, não era tão digno esses ambientes. E aí, ó, parabéns para quem desempenha, né, esse trabalho doméstico, para quem está inserido, tá, nessa função, merece todo o respeito e toda a dedicação. E aí, se 92% a gente tem de mulheres ocupando, né,
esse trabalho doméstico, fazendo esse perfil aqui no Brasil, 63% são pessoas negras, tá? Ou seja, tem ali a etnia negra, 28,6% tem carteira assinada. Ou seja, veja o quanto, né, de carteira assinada, de profissionais que desempenham essa atividade, ainda é pouco, né? A gente precisa olhar essas leis e assinar realmente a carteira desses profissionais para que eles tenham os direitos, né? Quando precisar ali, por exemplo, se afastar do trabalho, ter o direito ali assistido. Um outro trabalho que eu destaco é o trabalho infantil, né? Veja que imagem a gente tem aqui da criança vendendo seus produtos nos sinais. E a gente sabe que, por lei, né, é proibido esse trabalho infantil. E aí, as pessoas que têm ali a partir de 14 anos, eles podem atuar, desde que atuem como aprendiz, tá? Desde que esse trabalho, ele não torne a vida dessas crianças, né, não ofereçam risco à vida ou à saúde. E aí a gente precisa ter esse olhar que é para essas crianças, né, menores de 14 anos, elas devem ter direito o quê? À escola, direito ao lazer, direito a uma vida digna, direito que ela possa desenvolver a sua capacidade, né, física, a sua capacidade motora, a sua capacidade intelectual, deixar ela conviver ali no laço familiar e não permitir que ela, né, torne aí pessoas ali vendendo nos sinais, né, principalmente na área rural, por exemplo, a gente tem crianças trabalhando em carvoaria, né, se arriscando a vida, tá? Então vamos ter esse olhar também para esse público infantil, né? E dizer, o seu lugar é na escola, o seu lugar é ali tendo uma educação. Um outro trabalho que eu destaco é o trabalho e as pessoas com deficiência, né? O quanto a gente vê algumas empresas que têm uma resistência em permitir, em dar acesso a esse trabalhador, a esta pessoa que tem deficiência. E aí eu destaco aqui na lei, né, que em 1991 foi criada uma lei no Brasil que obriga toda empresa com mais de 100 funcionários a empregar pessoas com deficiência. De acordo com essa lei, as empresas que têm essa obrigação devem destinar de 2% a 5% de suas vagas para pessoas com deficiência. Então, a gente precisa lutar, né, para que esse público ele tenha acesso ao mercado de trabalho. O trabalho escravo, né, que infelizmente a gente ainda percebe, né, é um trabalho que persiste na nossa sociedade, não apenas no Brasil, mas a nível mundial, a gente percebe, né? A gente fala muito de uma escravidão moderna, né? Que escravidão moderna seria essa? É uma escravidão onde a gente percebe, né, condições degradantes do trabalho, ou seja, se uma pessoa está ali desenvolvendo suas atividades e que essas atividades sejam incompatíveis com a dignidade humana, saiba que já está sendo relacionado a um trabalho quê? A um trabalho escravo. Há uma jornada exaustiva, há um trabalho forçado ou há uma servidão por dívida. Mas, professora, para ser considerado trabalho escravo, necessariamente eu tenho que passar por esses 4 tópicos que estão ali na cor vermelha? Não. Se for caracterizado apenas um dessas palavras, já é considerado um trabalho escravo, tá? E aí, ó, nesse mapa, a gente vê que no período ali de 2015, aqui no território brasileiro, tivemos ali no Maranhão 165 pessoas resgatadas, né? Ou seja, pessoas que estavam vivendo nessa situação de um escravo moderno. Em Minas Gerais, tivemos resgatado 195 pessoas.
ou seja, totalizando 860 pessoas no ano de 2015. E de 2015 para chegar no ano de 2021, basta a gente abrir, né, os jornais ou fazer uma pesquisa na internet que a gente vai perceber situações análogos, né, de trabalhos análogos aí ao período da escravidão. Então, a gente precisa combater, mais uma vez, né, esse tipo de trabalho que coloca o ser humano numa situação de desumanidade, de degradante, tá? Trabalho informal, subemprego e desemprego são classificados também, né, como uma situação de que o trabalhador não vai ter ali, né, suas atividades sendo registradas na carteira de trabalho. Esse trabalho informal e o subemprego muitas vezes leva a uma alternativa ali para o desemprego. Como exemplo, a gente pode destacar a própria mecanização. A gente tem ali, ó, as máquinas substituindo a mão de obra humana, né, o trabalho braçal humano. Os caixas eletrônicos é um exemplo, quando a gente chega num banco, por exemplo, que era realizado por profissionais, a gente acaba sendo desenvolvido por máquinas. Os robôs, né, é um exemplo. A gente tem que lutar por nossos direitos, né, e exigir essas novas competências que nós, trabalhadores, devemos ter, ou seja, são as competências do século XXI. Espírito de equipe, responsabilidade, autonomia, iniciativa, capacidade de comunicação, flexibilidade, cooperação, interesse e atenção. E aí eu destaco alguns trechos de reportagens, né, que coloca a capital do Nordeste aí nessa geração de emprego, nesse crescimento de emprego, seja na indústria, no serviço ou no comércio. E vamos para o nosso desafio de hoje. Vamos lá? O nosso desafio de hoje é bem simples, tá? Tranquilo. Vocês vão fazer um levantamento das profissões de pessoas do círculo de amizade de seus familiares, certo? Você vai chegar para os seus primos, irmãos, tios, tias e perguntar que profissão eles atuam e pedir algumas características dessas profissões dele, certo? Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!